Tudo bem, galera? Vamos para mais uma de nossas aulas, tá? Essa é a nossa segunda aula, nós daremos continuidade ao conteúdo preparado, né, pelo professor, que tem por objetivo informá-los quanto à importância da educação física na, na luta contra esse vírus, né, o coronavírus. Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu vim trazer um conteúdo a vocês que é de fundamental importância. O que vem acontecendo, né? Deve ser de ciência de todos vocês que novas ferramentas surgiram a partir desse ano e, entre elas, as atividades do Centro de Mídia, que tem por objetivo confirmar, né, que os alunos estão assistindo às aulas e também serve para que os professores utilizem como ferramenta ali, né, dependendo da opção do professor, como uma ferramenta de avaliação. Então, é importante que todos estejam com as atividades em dia, porque as atividades vão se acumulando, a cada dia aumenta a quantidade de atividades e, consequentemente, com as atividades, aqueles que demorarem mais terão mais dificuldade em fazer. Então, hoje, terceiro ano do ensino médio, 144 atividades foram entregues por todos os alunos, mas 234 atividades estão aguardando esses alunos para resolverem, né? Mas quem será que são esses alunos? Será que tem como descobrir? Tem. Então, vamos começar ali, né? Boa tarde, Ana Júlia. Então, estamos iniciando a apresentação aí, né? A Ana Júlia chegando aí agora. Parabéns, né? Iniciar com parabéns, Ana Júlia, porque na primeira página você é a única aluna verde. E aqui também nós temos a Natiele também, que estão em ordem com as atividades. Então, estou apresentando aqui, a Natiele, Ana Júlia, o gráfico aí, né? É importante que os alunos estejam em ordem, então vocês observam aí que muitas atividades estão aguardando os alunos para resolverem, né? Essas são a taxa de resolução das atividades. E, novamente, parabenizando a Ana Júlia e a Natiele no dia de hoje, das 3 turmas que eu apresentei aqui, que eu passei o gráfico, você e a Natiele são as únicas alunas que estão verdinho ali, com 100% das atividades feitas, né? O terceiro ano é o que tem menos também, né? 21 atividades, mas temos vários alunos ali que ainda não fizeram nada, Graciela, Elara, Eric, Carlos Eduardo dos Santos, Marco Antônio, Maria Isadora, Vitor e William. Então, é importante que comecem a colocar em ordem essas atividades, tá? Então, tudo bem, Ana Júlia? Está conseguindo Tudo. ver certinho aí a tela, o gráfico? Eu tô. Vamos lá. Daremos continuidade aí, né, com a continuação da nossa atividade, né, de semana passada. Lembrando que a atividade está postada lá no grupo, né, foi postada na sexta-feira, semana passada. É um formulário onde vocês, alunos, terão como objetivo fazer uma autoavaliação, uma autoanálise de como é o comportamento de vocês frente àqueles mecanismos, né, aqueles hábitos que atrapalham, que atrapalham a gente a manter a imunidade nossa ali no nível adequado, no nível excelente, né, de acordo com o nosso organismo. Então, vocês vão estar observando vocês, como é que estão dormindo, como é que está a alimentação, como está a prática de atividade física, a ingestão de bebida alcoólica, cigarro, estresse, né? Então, quanto mais fatores, certamente pior estará a situação da imunidade de vocês, né? E isso é um perigo hoje. Para continuarmos aí, nós vamos estar falando aí dos 4 pilares para manter a imunidade, né? Dentro desse texto, né, tem alguns trechinhos ali que colhe um pouco do que foi trabalhado na aula passada, né? Mas isso faz parte do conteúdo, porque como é importante nós
assimilarmos isso, e lembrando que esse conteúdo não deve ficar preso, né, à nossa aula, né, não deve ficar somente restrito aqui dentro, né, e vocês levem esse conhecimento para a família de vocês, nesse momento tão difícil. Na continuidade do nosso trabalho, veremos sobre a importância de se adotar meios para manter nossa imunidade no melhor nível possível, adotando hábitos saudáveis e, para alguns, fazendo uma mudança radical, interferindo na nossa qualidade de vida de forma significativa. Responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Então, tema principal aqui da nossa leitura de hoje, coronavírus, os 4 pilares para manter a imunidade em dia. Responsável pelas defesas naturais do nosso organismo, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus. Isso porque, como ainda não temos medicamentos ou vacinas para nos proteger desse novo vírus, combatê-lo depende inicialmente da capacidade de resposta de cada indivíduo à doença, conhecido como Covid-19. Sendo assim, mesmo que não impeça ninguém de contrair a doença, ter uma imunidade em dia é vital para ajudar na luta contra a infecção e na recuperação do doente, dizem especialistas ouvidos pela BBC News Brasil. Então, tem que ficar bem claro, você manter a sua imunidade a um patamar ali elevado não vai fazer com que você não pegue o vírus, né? Infelizmente, não tem essa possibilidade. Nós estamos suscetíveis ao vírus de qualquer maneira. Mas o que acontece é que a forma com que o vírus vai agir no seu corpo, isso depende muito, né, de como está a sua capacidade imune ali, né? Então, a forma com que o seu corpo combateu o vírus é determinada pelo sistema imunológico e, de acordo com o sistema imunológico e a forma com que você combate, o seu corpo combate o vírus, vai representar como que você vai passar por essa contaminação. Então, tem pessoas que, às vezes, nem percebe que teve a doença, né? Tem somente sintomas leves ali, igual minha irmã mesmo, ela teve somente dor de cabeça e uma dor na garganta, simples, né? E aí continuou a vida normal. De repente, cerca de um mês depois, ela precisou fazer um exame, porque ela trabalha de agente de saúde, e quando fez o exame, deu que ela tinha o anticorpos do coronavírus. E foi um desespero, ela entrou em contato com toda a família que teve contato com ela, e aí o que aconteceu? Ela foi fazer exames mais aprofundados e deu nesses exames que ela já tinha tido o vírus, né? Que o vírus não estava mais ativo no corpo dela. E o estranho ali de tudo é que ela teve contato com o filho dela, né? Que tem 1 ano, o outro filho mais velho, Cadu, com o marido dela, ela tinha contato com meu pai e minha mãe, que são teoricamente idosos ali, né? Minha mãe tem 56, meu pai tem 66 anos. Ela teve contato com todos e, graças a Deus, nenhum deles tiveram a doença, né? Talvez naquele dia ali que ela ainda conseguia contaminar, ela não teve contato com eles, né? É isso que eu imaginei, como o sistema imunológico dela conseguiu combater bem o vírus, que ela não teve sintomas mais sérios, né? A capacidade dela de contaminar outras pessoas provavelmente também ficou reduzida por causa da capacidade do sistema imunológico dela de se defender. E o lado bom foi que ela não contaminou outras pessoas aí, né? Principalmente minha mãe, que além de ter mais de 50 anos é obesa, e meu pai, que tem mais de 60 anos e tem pressão alta. Então, eram 2 situações bem complicadas, né? Mas, seguindo aí, sendo assim, mesmo que não impeça ninguém de contrair a doença, ter uma imunidade em dia é vital para ajudar na luta contra a infecção e na recuperação de doentes, dizem especialistas ouvidos pela BBC News Brasil. Nicolas, o pai está em aula, se você está atrapalhando. Meu filho aqui brincando bem atrás de mim. Segundo eles, são 4 os pilares para uma boa imunidade. O primeiro seria praticar exercício regularmente, reduzir o estresse, dormir bem
e ter uma alimentação balanceada. Então, apesar de na leitura passada nós citarmos ali mais, né, fatores, né, como o consumo de álcool, o uso de drogas, cigarro, né, os estudos mostraram que 4 fatores acabam representando um impacto maior quando se o assunto é a imunidade. E aí são eles a atividade física, o sono, a alimentação e o estresse, né? Então, o que acontece ali? A atividade física, ela promove um dano no corpo, e quando o corpo se recupera daquele dano, ele fica mais forte. Consequentemente, ele prepara melhor o organismo dele fica mais adaptado a uma, vamos dizer assim, a uma nova carga uma carga de estresse ali, de algo que causa um dano ao corpo. E, e isso é determinado pela atividade física, né? Então, a atividade física promove esse benefício para o corpo e consegue aí ter melhores resultados na hora de se defender. Mas temos que ter uma coisa, temos que deixar bem claro uma coisa. A atividade física, ela precisa ser de leve a moderada, claro, né? Se for uma pessoa, um jovem igual vocês, e que pratica atividade física ali de vez em quando, uma atividade física muito leve não vai promover resultados nenhum, né? Precisa ali ser um pouco moderada. Mas atividades intensas, né, de alta intensidade ou de longa duração, de alto volume, precisa ter um cuidado maior. Por quê? Porque essa intensidade muito elevada ou esse volume muito alto de treino, ele vai promover danos muito sérios à estrutura muscular do corpo, às articulações, aos tendões, e aí, consequentemente, de o corpo vai precisar de um espaço de tempo dali de nutrientes, então a maior quantidade para recuperar aquele dano. Então, isso vai diminuir a imunidade. Então, o efeito benéfico do exercício acaba sendo transformado em um problema. Então, é muito importante que a pessoa saiba dosar, né, a quantidade e a qualidade do exercício físico. Gente, deixa eu perguntar, tá aparecendo o texto para vocês ou ainda está parado na tela da tabela lá dos alunos que fizeram as atividades? O meu tá parado na tabela. Meu também. Deixa eu voltar então, que agora que eu olhei o celular aqui, estava tão entretido na leitura que não me atentei a isso, né? Então, nossa, e eu passei para o Zoom por causa desse problema no Meet. O Meet não estava indo de jeito nenhum a tela, né? Não estava indo de jeito nenhum no sexto ano. Então, sexto ano a tela não aparecia para os alunos. Por isso que eu acabei no segundo ano e agora no terceiro voltei para o Zoom, e do segundo ano foi perfeito, foi certinho, mas no primeiro ano não sei qual é o problema, não sei se é porque há uma dificuldade maior na hora de apresentar o conteúdo da internet, né, no caso do Meet, né, porque eu percebo os professores que trabalham com slides, ocorre tudo bem. Agora, no meu caso, que eu uso o conteúdo salvo na internet, até quando eu uso slide, eu deixo salvo em nuvem e aqui abre, né, utilizando ele em nuvem, acaba usando a internet. E aí tem essa questão aí, né, eu não sei o porquê, né, já alguns comentaram que o tráfego de dados do Meet, muita gente acessando o Meet ao mesmo tempo, muitos professores, isso sobrecarrega, né, o provedor, por isso que tem esse problema, mas vamos lá. Então, gente, quanto à atividade física, temos que deixar claro que ela é importante, mas tem que ser feito os cuidados, né, para que essa atividade física não seja transformada em um problema. Quanto à alimentação, né, nós vamos verificar um pouco mais à frente no texto, né, a diversificação de alimentos acaba sendo fundamental. Porque quando falamos em alimentação, as cores dos alimentos, eles determinam o tipo de nutriente que contém, né? Então, vários nutricionistas falam assim, quanto mais colorido o seu prato tiver, mais nutritivo ele é. Por quê? Por exemplo, alimentos que têm a cor vermelha, tem alimentos que têm a cor laranjada, tem alimentos que têm a cor amarela, tem alimentos que têm a cor verde, tem alimentos que têm a cor roxa, o feijão tem a cor marrom, o arroz é branco.
Então, cada cor de um alimento, ele representa predomínio de um tipo de nutriente, entendeu? Então, quanto mais cores nós temos no nosso prato, provavelmente, né, os estudos mostram que mais tipos, né, a diversidade de nutriente acaba sendo melhor e, consequentemente, o nosso corpo trabalha de uma forma mais regulada. Então, pouca cor no prato significa pouca diversidade de nutriente. Então, essa é uma coisa básica aí, né? Então, tem que deixar sempre claro, quanto menos cor, menos diversidade de nutriente. Quanto mais cores no prato, maior é a diversidade de nutriente que você vai estar ofertando para o seu corpo, tá? O estresse é o seguinte, durante o estresse, o nosso corpo fabrica vários tipos de hormônio estressante, né? Entre eles a adrenalina. Então a gente não consegue dormir bem quando está estressado, não consegue se concentrar, os nossos batimentos são mais elevados, a nossa pressão aumenta, né? Por isso que tem pessoas que no momento de estresse sofrem um infarto, sofrem um AVC, porque os batimentos e a pressão está muito elevada. E isso é danoso para o corpo e afeta muito a imunidade da pessoa. E o sono é essencial, né? A produção de hormônios, a reparação dos tecidos, né? A reorganização de todas as funções do nosso corpo, isso acaba acontecendo durante o sono. Então, se você não dorme o suficiente, aquilo que o seu corpo precisa, certamente você vai ter problemas, porque o seu metabolismo vai estar totalmente desregulado e isso acaba interferindo na imunidade, tá? Então, são pontos ali que precisa ser levado em consideração. Eu mesmo, quando trabalhei na academia, né, antes de mudar para cá, eu trabalhei de 3 a 4 anos numa academia e a gente focava nessa questão. Eu sempre falava, né, o treino, ele tem 3 pilares ali que tem que ser respeitados, né, que fazem parte do treino, que é o próprio treino em si, a alimentação e o descanso. Então, são os 3 pilares ali. Se você falhou entre um dos 3, você vai ter problemas seríssimos. Você não vai atingir o seu resultado e pode ter problema sério. Então, tem que treinar da forma correta, tem que alimentar da forma correta e tem que ter o descanso apropriado. No caso aqui, nós estamos incluindo ainda, né, quando se refere à imunidade, a questão do estresse, tá? Mas, antes de tudo, especialistas alertam para outro tipo de combate contra a desinformação. Então, olha para você ver, dar um dos motivos, né, de surgiu essa nossa ideia de trabalhar esse conteúdo como início de trabalho nesse momento. Porque todos os estudos que a gente vê, as palestras que nós assistimos ali nesse momento, né, que eu assisti, eles atentavam à questão da desinformação. É muita desinformação, né, que roda, e aí muitas delas são mentiras ali, aí a pessoa acaba às vezes caindo naquilo ali e, né, acaba tendo problema seríssimo. Nós vimos aí, teve farmácia que foi fechada porque dizia vender um remédio que prevenia a Covid, né? Descobriram e fecharam a farmácia. Tem gente postando chá de não sei o quê, se comer isso, beber aquilo, vai proteger. Não, gente, não existe, não tem. Hoje, a única coisa que está realmente certo, que protege contra o coronavírus é a vacina. A nossa imunidade, ela não nos protege contra o coronavírus. Ela vai nos proteger contra os sintomas do vírus, né? Então, vai atacar o vírus e vai diminuir os sintomas e fazer a gente passar por esses momentos com a menor quantidade de problemas possíveis, tá? Não existe essa história de imunidade alta. Existe imunidade normal ou imunidade baixa por algum problema que a pessoa tenha, como doenças ou uso de medicamentos imunossupressores, que reduzem a atividade ou eficiência do sistema imunológico, usados, por exemplo, quando um paciente recebe um órgão transplantado. Então, olha só, a nossa imunidade, ela trabalha em cima de tudo que é externo ao nosso corpo, seja um vírus, seja alguma outra coisa. E ela acaba tendo uma função, né, que é transformada em um problema quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa está com um problema cardíaco, ela precisa fazer um transplante de coração. Aí a pessoa recebe um coração de outra pessoa para não morrer, né? Tem um coração transplantado. Vocês devem ter já ouvido falar de história de pessoa que recebeu um coração transplantado. O sistema imunológico detecta que aquele coração não é do corpo. E aí ele começa a atacar aquele coração. E aí, se a pessoa não toma essa medicação imunossupressora aí, uma medicação que faz baixar drasticamente o poder da imunidade, a pessoa vai perder aquele coração e vai morrer. Né?
Então, até o corpo assimilar aquele coração e começar a perceber ele como parte do corpo, a imunidade precisa ser controlada. É aí aonde entra uma coisa séria na questão do coronavírus. Se a pessoa pega um coronavírus no momento em que a imunidade dela está suprimida pela medicação, certamente a pessoa não vai aguentar e vai sofrer problemas seríssimos. Ou seja, quem tem imunidade normal tem risco de contrair a doença e desenvolver os sintomas. Quem tem imunidade baixa, inclusive idosos, porque o sistema imunológico já envelheceu, tende a apresentar os sintomas mais graves da doença. Então, isso tem que ficar bem claro. Ana Caetano Faria, professora titular de Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais e especialista da Sociedade Brasileira de Imunologia, concorda. O que ocorre é que o nosso estilo de vida faz com que a nossa imunidade caia, ou seja, existe forma de estabelecer a normalidade de nosso sistema imunológico, mas não elevá-lo. Então, o que está dizendo aqui? É importante que não fique nenhuma confusão. Cada pessoa tem um sistema imunológico inato, aquilo que ela nasceu para ter. Não existe um remédio, não existe uma forma para ultrapassar aquilo que ela tem. Então, muitas pessoas, quando falam em elevar, acaba confundindo, acaba achando que vai ultrapassar o limite. Não, aquele limite é aquele limite pronto. O que infelizmente acontece é que esse limite vai caindo conforme nós envelhecemos. Isso aí, né, também não tem como nós mudarmos isso, né? É parte da genética, é parte da história ali, né, que vai vir com o envelhecimento. Então, o que nós fazemos é o quê? Deixar ele próximo ou no limite adequado. No máximo, claro, o máximo é aquele que nós nascemos pré-determinados a ter, né? Nunca ultrapassar. E aí, os nossos hábitos, o que eles fazem? Fazem abaixar, deixando menor a nossa capacidade de defesa. Então, hábitos errados diminuem, hábitos certos mantêm o nível na quantidade exata. Então, quando nós falamos em elevar, aumentar, não é ultrapassar, é que quando a pessoa pode estar com a imunidade muito baixa, então ela tem que elevar para chegar no nível adequado, tá? A importância dos 4 pilares. Por que os 4 pilares são tão importantes? Segundo Faria, cada um deles tem um impacto diferente no funcionamento do sistema imunológico. Mas, para isso, é preciso entender o que é o sistema imunológico e como ele funciona. Em linhas gerais, ele é o conjunto complexo de células, tecidos, órgãos e moléculas que cumprem funções específicas em uma resposta coordenada para neutralizar o vírus, bactéria, fungos e parasitas antes que eles se tornem fatais para o nosso corpo. Diante de uma nova ameaça, o corpo tem de partir do zero e construir as defesas necessárias. Mas, no caso de um vírus, esse processo costuma ser mais demorado do que a velocidade com que esse tipo de micro-organismo se multiplica e infecta a célula. Então, isso foi falado na leitura do texto passado, né? Então, é uma corrida. Então, o corpo tende a combater, a criar um sistema, criar o seu exército para combater o vírus, enquanto o vírus tenta se multiplicar e invadir várias células e acabar dominando aquele corpo, né? Então, é essa corrida aí, o sistema tentando criar um mecanismo de defesa e o vírus tentando tomar conta de tudo aí. Isso não significa, então, que a batalha esteja perdida. O sistema imunológico encontra, com o tempo, formas de acabar com a ameaça, como vem ocorrendo nessa pandemia. Aí pode falar, nossa, mas acabar com essa ameaça quando vem como vem ocorrendo nessa academia. E a quantidade de pessoas que morreram? Sim, isso é um ponto. Mas nós temos que deixar bem claro que morreram pouco mais ali de 260 mil pessoas. É muita gente? Nossa, é muita gente. 260 mil pessoas é muita gente. Mas quantas pessoas pegaram o vírus? Mais de 11 milhões. Então, 260 perto de 11 milhões é considerado baixo. É esse ponto. Então, por isso que alguns falam que o nosso sistema de defesa consegue proteger a tempo, porque o índice de fatalidade, né, de mais de 11 milhões estão com a doença e somente 260 mil morreram, então é baixo. Mas se você fala assim, nossa, 11 milhões de pessoas pegaram a doença e já morreu mais de 1 milhão. Opa,
Aí já é outra forma. 11 milhões pegaram e 6 milhões morreram. Nossa, mais da metade estão morrendo. Então, isso mostra a potência do vírus. É outro ponto que nós temos que analisar aí, por isso que está tendo um temor muito grande quanto às novas cepas, né? As mutações que o vírus vem sofrendo. Além dessas mutações dribrarem essas pessoas que já têm aquela memória imunológica adquirida, né? Ou seja, a pessoa já pegou o vírus, tem a memória adquirida, mas está pegando novamente porque é uma mutação. E tem pessoas que tomaram a vacina, e essas mutações podem driblar também a imunidade adquirida pela vacina. E isso também vai ser outro problema. E, olha só, a mutação de Manaus, ela é 10 vezes, né? A taxa de infecção dela é 10 vezes maior. O que significa? A pessoa vai ter 10 vezes maior, uma carga viral 10 vezes maior do que o primeiro vírus que atingiu ela. A capacidade dela de contaminar outras pessoas aumenta e aumenta muito. E a probabilidade dela de precisar passar por uma internação também aumenta, porque a carga viral está muito grande. Aí, às vezes, o sistema imunológico, mesmo ele tendo uma resposta ali adquirida, não é suficiente para combater, tá? Como funciona o sistema imunológico? O corpo tem barreiras para impedir a entrada de patógenos, como são chamados os micro-organismos que afetam a nossa saúde. Eles podem ser mecânicas, como a pele, microbiológicas, por exemplo, a flora intestinal, químicas, como as enzimas presentes na saliva, do suco gástrico do estômago. Se um corpo estranho consegue superar essas barreiras, cabe ao sistema imunológico nos proteger. Então, esse conteúdo aqui foi trabalhado na aula passada, né? Onde nós falamos ali dos leucócitos, das células que comem o vírus, daqueles neutrófilos ali, né? Que eles marcam os invasores ali, né? Que eles fazem com que o vírus ali se autodestrua, né? Tem os linfócitos natural killers, então todo o sistema imune. Aí a resposta imune adquirida, né, que nós comentamos aqui, que é quando a pessoa já teve um problema e ela fica ela tem, vamos dizer assim, né, ela precisou inventar uma receita, né? Depois que ela conseguiu, ela guardou a receita para que em um outro momento ela usar a receita novamente, né? E só que ela deixa os ingredientes em prontidão ali. E esse ingrediente perdura por um tempo, né? Essa seria a resposta imune adquirida resumidamente. Como nossa imunidade é afetada? Sendo assim, Faria, da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que quando dormimos pouco ou nos alimentamos mal, isso afeta o funcionamento do nosso sistema imunológico de diferentes maneiras. O mesmo ocorre quando deixamos de praticar atividade física ou sofremos estresse. Todos esses pilares são importantes, mas destaco a necessidade de dormirmos bem. É durante o sono que temos maior produção de células de defesa da medula óssea. Estudos mostram que dormir menos de 5 horas por noite aumenta em 4 vezes a chance de desenvolver infecções respiratórias, como gripes e resfriados. Portanto, se você não está dormindo o suficiente, não está dando ao corpo a chance de se recuperar. Já ao praticarmos atividade física com intensidade moderada, liberamos hormônios que ajudam a regular nosso sistema imunológico. Por outro lado, quando não nos estressamos, nosso corpo deixa de produzir substância que o prejudica. Então, gente, mais uma coisa interessante aí, né? Durante a atividade física, o nosso corpo produz, nossos músculos, né, produzem um hormônio que se chama irisina. Esse hormônio é um hormônio recente, ele tem grande influência, né? Ele aumenta a disponibilização de gordura, né, para o exercício. Então, ele ajuda a pessoa a emagrecer, ele ajuda a combater os mecanismos ali dos hormônios que causam estresse, ele melhora a recuperação do corpo. E os estudos mais recentes mostraram ali que a irisina ela tem a capacidade de dificultar a entrada da célula, da entrada do vírus dentro da célula do corpo, e também ela dificulta a multiplicação do vírus quando ele consegue invadir. Ou seja, das possíveis explicações do porquê que uma pessoa que é mais ativa fisicamente,
ela tende a ter sintomas mais brandos do vírus, né? Então, eles estão ali dizendo que, além do sistema imunológico, né, está de uma forma melhorada, de uma pessoa que é fisicamente ativa, de que se alimenta bem, a questão da irisina acaba sendo outro ponto fundamental, e aí esse tipo de hormônio, ele acaba servindo como uma proteção extra do corpo contra os males do coronavírus. Por fim, ao seguirmos uma dieta balanceada, ajudamos a fornecer energia para o bom funcionamento de nossas células de defesa. Resumo faria. Mas, o que é uma dieta balanceada? A BBC News ouviu a nutricionista Julia Grange. Ela alerta que não existe nenhum alimento ou vitamina que combata o novo coronavírus. Mas, obviamente, quando o sistema imune está ativo e saudável, vai ajudar a lutar, a combatê-lo. Confira essas dicas. Monte um prato colorido. Então, como nós dizemos, né? O prato ali, né? Quanto mais colorido, é sinal que mais nutriente esse prato tem. Grange recomenda comer 10 porções de 80 gramas por dia, 7 de legumes e verduras e 3 de frutas, de cores diferentes. Cada cor dos alimentos reflete o tipo de micronutriente que ele tem. Desafio meus pacientes a colocar pelo menos 5 cores no prato. Então, é o que a nutricionista diz, né, que um prato para ser considerado ali nutricionalmente perfeito, ele tem que ter no mínimo 5 cores diferentes. Em relação aos micronutrientes, ela destaca o zinco e o selênio. O zinco é encontrado nas carnes vermelhas. Vou deixar aqui. O zinco é encontrado nas carnes vermelhas e no fígado de frango, também nas ostras, que são muito ricas em zinco. Ela acrescenta que o zinco também está presente nos vegetais, mas em menor quantidade, como feijão. A quantidade de zinco encontrada no feijão é metade do que na carne vermelha. Ou seja, se pegamos 100 gramas de carne, 100 gramas de feijão, a quantidade de zinco do feijão é metade do que a quantidade de zinco que tem na carne. Por que foi citado isso? Porque existem pessoas que não comem carne, né? Pessoas vegetarianas. Então, certamente essa pessoa pode ter dificuldade em manter os índices aí. A questão do zinco é só um exemplo, mas isso pode acontecer com vários outros nutrientes, tá? O selênio é encontrado na castanha do Pará. 2 castanhas por dia são suficientes. Por que ela citou os 2? Porque são 2 nutrientes ali que também têm um poder muito grande na questão da nossa imunidade. Grande também recomenda comer menos carboidratos simples, como massa, arroz branco, pães e bolos, doces também. Prefira carboidratos complexos, aqueles integrais, ou sempre fazer um acompanhamento. Por exemplo, você vai comer um pão, né? Procure um pão com queijo, um pão com mortadela, porque aí ele vai ter ali uma grande fonte de proteína e vai ajudar a combater. Evita estar comendo um alimento ali, por exemplo, o arroz, purê de batata, sem ter carne, sem ter um acompanhamento de uma salada, porque isso vai ajudar a melhorar e vai diminuir a absorção. Por quê? Esses carboidratos simples que ela fala, né? Eles não devem ser vilanizados aí, não são vilões de nada, eles ajudam o nosso corpo. Só que se a pessoa excede ali uma grande quantidade, um pequeno espaço de tempo, o corpo precisa excretar muita insulina, e isso sobrecarrega o pâncreas, e aí muita insulina, muito açúcar, muita insulina circulante vai sobrecarregar as células, e isso ajuda a causar inflamação no corpo, né? Uma boa parte acaba sendo convertida em gordura, a pessoa fica obesa, e aí o pâncreas sobrecarregado causa problemas sérios, principalmente a diabetes, na questão das células também, né? Que as células acabam criando resistência à insulina, então a pessoa com diabetes é um problema sério quando se refere à questão do combate ao coronavírus, tá? Não esqueçam das vitaminas, segundo o Grange, vitamina A, vitamina C, vitamina D e vitamina E são muito importantes. Ela ressalta, contudo, que muitos brasileiros vêm super suplementando a vitamina D. Então, o que ela fala aqui? Algumas vitaminas são hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água, como a vitamina C, por exemplo. Então, o excesso dela é eliminado na urina. Já as vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina A e a vitamina E, o excesso dela o corpo não consegue eliminar.
e o excesso de vitamina causa uma toxicidade. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado quanto à questão de excesso de vitaminas, né? Devemos cuidar do nosso intestino, porque nós temos a nossa flora intestinal, são algumas bactérias consideradas bactérias do bem, elas ajudam na produção de vitaminas, na quebra dos alimentos e na absorção dos nutrientes. Então, se você faz alto consumo de álcool, por exemplo, ou algum uso indiscriminado de medicação, você vai atacar essa flora intestinal, consequentemente, tanto a produção de vitaminas quanto a absorção de nutrientes, a quebra de nutrientes vai ser dificultada ali, vai causar problemas para o corpo. Baixo consumo de sódio e de álcool, né? Então, é fato aí, né? Nós já falamos sobre isso. O álcool, ele acaba atacando o sistema nervoso, né? O excesso de álcool afeta o sistema neurológico ali, e aí toda a regulação do corpo acaba sendo atrapalhada. E se o corpo está desregulado, o sistema imunológico será impactado. O sódio também, o excesso de sódio aí, o sal, o excesso de sódio, ele acaba causando a hipertensão. Então, a pessoa hipertensa é outro caso sério quando se fala a questão de combate aos males do coronavírus, né? É outra pessoa que tem pressão alta, ela tem uma comorbidade que é onde a incidência de morte é bem maior, tá? Então, gente, ficou alguma dúvida até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês têm algo para perguntar? Eu não. Entendi bastante Não? coisa. Tá bom? Então, gente, caso tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Não esqueçam da atividadezinha que o professor colocou lá no grupo, tá? Que é a atividadezinha do Forms, para vocês estarem descrevendo um pouquinho de vocês, né? Que aí é uma das atividades desse conteúdo aqui que nós postamos. E, claro, qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Sexta-feira estarei disponibilizando o conteúdo no grupo de vocês. E essa semana não vai ter atividadezinha, né? Vamos continuar com a passada, né? Quem ainda não fez pode estar no tempo de estar fazendo essa atividade, tá? Novamente eu agradeço, muito obrigado a todos.